Então, para criar tabela, ô Clarinha, eu estou falando aqui, o assunto é como criar tabelas no Ah, InDesign e que vocês podem usar para fazer fichas técnicas. No teu caso, pode ser isso. uma estrutura de roteiro, pode ser uma estrutura de briefing, aí da questão das imagens. Hum, Na Stella também, né? Vocês podem usar ficha técnica, vocês podem usar tabela para qualquer coisa. Então, como é que tá. funciona? Eu venho aqui no InDesign, eu estou com uma pagineta aqui, que inclusive é da Stella, que está me Tá. cedendo gentilmente o seu espaço para o trabalho. Então tem aqui, ó, uma tabelinha. Eu venho aqui, ó, table, né, tabela, menu tabela, create table, né? É bem simples a tabela aqui, eu acho até mais fácil do que em outros programas. E é bem completinho assim. Aí, ó, eu determino quantas linhas eu quero, quantas colunas eu quero, né? Quantas linhas essa tabela, quantas colunas. Então, é literalmente contar aí a sua necessidade. Depois dá para inserir tanto colunas quanto linhas, caso você precise, né? E na tabela que a Bianca me mostrou aqui como exemplo, tinham 5 linhas por 7 colunas. Eu vou fazer 6 linhas para criar um header ali, para criar uma história. É o quê? Criar um cabeçalho, desculpa. Ah, Criar ali tá. uma parte, né, um cabeço, né, um cabeçalho ali. Ah, Daria para criar aqui, né? Você pode criar. Eu vou criar ali na mão, até para ensinar outras coisinhas para vocês. E aí, quando você der uns 0 km aqui, ó, meu cursor vira esse pointer com tabelinha. E aí, o tamanho que eu abrir aqui, ele vai fazer essa divisão. Se eu abrir desse tamanho, ele faz a tabela desse tamanho, né? hum, Aí eu vou ter que fazer de novo. Vamos lá. Bom, ó. Então, eu vou abrir ele até aqui, ó. Eu quero 5 colunas. Bonitinho. Ele cria uma tabela aqui e pronto, tá? Digamos que eu erre. Na hora que eu estou abrindo ali o box, eu erre a mão, solto o mouse, solto a caneta, o que vocês tiverem para desenhar. Deixa eu ver lá. Pá e pá. Digamos que na hora que eu estou fazendo isso aqui, fazer uma simulação, eu erre, eu solto aqui, né? hum. Eu deveria vir até aqui, ó, mas não veio. Aí, qual que é o lance? Uma tabela no design, ela funciona como se fosse um texto, um box de texto. Inclusive, se você selecionar isso aqui, copiar e colocar no box de texto, que eu acho que é mais inteligente, inclusive. Vou fazer aqui na simulação com a Estela, quando a gente terminar o box. Se você coloca isso no box de texto, ele vai correr junto com o seu texto. Então, se na hora que você está editando o texto do Gustavo, e ele pede para você cortar algumas coisas, os próprios orientadores, né? Acrescentar algum texto, a sua tabela corre junto. Isso é Hum. inteligente. Já vou mostrar. Porque se você coloca ela como uma imagem, o texto corre por cima, mas tem que pegar a imagem da tabela, colocar no lugar, puta trampo dos infernos. Então, vou fazer essa simulação e vou usar aqui o arquivo da Stella para isso. Bom, então, ó, ele sendo uma ferramenta de texto, eu posso abrir esse. Caraca. Eu posso, cadê ele? Aqui. Aí, eu posso abrir esse box, né? E aí depois, ó, eu consigo editar a tabela com a ferramenta de texto sempre, né? Ó, aqui. Ó, eu consigo falar, eu quero que essa tabela venha até aqui e que essa tabela venha até aqui, por exemplo. Né? Vou esconder as guias, W no teclado, só para facilitar a nossa visualização aí, tá? Você vê que a tabela está irregular, né? Eu quero que ela fique regular agora. O que que eu faço? Eu posso selecionar, aí vem o lance da seleção que eu falei, né? Se eu ponho o cursor bem na pontinha da linha aqui, ó, se eu dou um clique, ele seleciona uma linha inteira. Se eu quero selecionar uma coluna inteira, eu faço isso, né? Parece É, Excel. é igual ao Excel, exatamente. É bem parecido, assim. Aí, o que acontece? Se eu coloco no cantinho aqui na diagonal, ó, seleciona tudo, né? Muito semelhante a ferramentas que nem o do Excel. E eu quero agora distribuir tanto a coluna quanto as linhas de maneira igual, né? Para padronizar isso. Então, eu vou lá em Table, né? E tem aqui, ó, distribuir linhas de maneira padronizada. Aí ele distribui bonitinho. Distribuir colunas de maneira igual. Então eu Peraí. consigo ter uma tabela super bonitinha ali e tal. Só que agora a gente vai editar essa tabela em relação aos seus conteúdos, né? Tem conteúdos, nem todos eles, às vezes é uma informação de um número, 93 centímetros, só isso, né? Então, e aí, ó, eu clico aqui, ó, eu consigo editar o tamanho da coluna, da linha,
né? Essa daqui, por exemplo, vai ser o meu cabeço, né? Aquele cabeçalho da minha coluna, da minha tabela. Se eu seleciono ela aqui, ó, eu posso usar esse Merge Cells, que é esse símbolozinho. Ele só aparece quando eu seleciono as células, né? E quando eu dou um clique aqui, ó, tchum, ele junta essas tabelas, essas células. E aqui eu vou colocar título da ficha técnica, né? Eu consigo editar tamanho. Então vamos lá. Vamos usar uma tipografia aqui. Pá. Aí eu vou usar ela medium. Eu vou usar o tamanho dela 12, por exemplo, né? Poderia ser 14, vai para ficar maiorzinha do que o texto, que vai ser 10. Então, vamos lá, 14, ok? Né? Pode colocar lá caixa alta, se vocês quiserem. Eu quero centralizar essa ficha, então alinhamento no centro, por exemplo. E eu gostaria que alinhasse ela na altura. Tá vendo que ela está encostada lá em cima, né? Eu quero que fique centralizado. Então, quando eu seleciono a linha da tabela, ele muda essas configurações. Eu consigo rotacionar o texto, consigo fazer umas coisas e consigo alinhar pelo centro, que é muito legal. O rotacionado é interessante, Pro? Porque eu não sei onde eu vi isso, mas não sei se é verdade também, que você não pode virar um livro para ler. Tipo, é É ruim. feio. Não é só uma questão estética, na verdade, assim, a rotação aí da tabela, ela pode aparecer se você quiser fazer algum tipo de intervenção de um texto que eu faça essa leitura, né, meio na vertical, como se eu virasse aqui o meu computador, né, para a gente poder ler dessa maneira, ou um impresso, se for o caso. Não é só uma questão estética, a questão aí está mais voltada para a ergonomia. O nosso sentido de leitura é da esquerda para a direita, de cima para baixo, aqui no Ocidente, né? No Oriente é o contrário. E aí não é o contrário, né? Literal. Então o que acontece? Quanto mais eu obedeço essa regra, melhor, mais confortável é a leitura da pessoa que está lendo o seu trabalho. Então, por exemplo, você coloca o texto do jeito que está ali, da esquerda para a direita e de cima para baixo, eu vou ler com conforto. Quando você rotaciona um texto, independente do ângulo, você está dificultando a minha leitura. Não é que eu não consigo ler, mas está dificultando, né? E aí depende dos objetivos, Bianca. Por exemplo, se é um trabalho mais solto, se é um trabalho que tem uma linguagem mais solta e que você quer trabalhar as rotações, porque tem um motivo para isso, beleza, você tá atrelando um conceito a essa história, né? Uhum. Mas você dificulta, do ponto de vista da leiturabilidade, você está dificultando a leitura da pessoa. E aí, por exemplo, tombo de livro, né? Lombada de livro. Lombada de livro, quando o livro fica em pé, o texto fica, né, num sentido, ou de cima para baixo, ou de baixo para cima, né? Eu, geralmente, tanto faz, você pode colocar nos dois sentidos. Os dois vão dificultar a leitura, porque a pessoa vai ter que dar uma envergada para poder ler. Ela não lê com facilidade no Ocidente, de cima para baixo, ou de baixo para cima, né? Porque os nossos caracteres não são que nem os ideogramas japoneses, né? Que eles são colocados dessa forma, né? Esse sentido para eles é mais natural. E aí eu geralmente coloco, então esse é um livro, a monografia. Aí eu geralmente faço assim, capa. Quando você vê a lombada, eu geralmente coloco o texto de baixo para cima. Por quê? Porque quando eu ponho o livro em cima de uma mesa, aqui está a capa. Aqui fica legível, né? Ele vai ficar no sentido correto de leitura. Então, se eu ponho esse livro sobreposto, né, empilhado, perdão, ele vai ficar com o sentido correto. Por quê? Se você coloca de baixo para cima, quando você põe o livro, esse texto vai ficar de ponta cabeça. E aí a pessoa tem que colocar assim o livro em cima da mesa, né? Então isso não faz muito sentido, né? O ideal é aparecer a capa na parte de cima, tipo um livro de mesa de centro. Esses livros bonitos que tem na casa de vocês, de arte, não sei o quê. Aí você vai lá e coloca o livro em cima, a capa tá aqui, e aqui na lombada aparece o texto na ordem certa, né? Então eu acho esse um caminho mais interessante. Tá bom? Bom, vamos lá. Então eu tenho aqui, ó. Depois eu vou falar sobre cor, essas coisas. Por enquanto, vamos só organizar o conteúdo. Então, ó, título da ficha técnica, eu seleciono, né, esse campo, ele me habilita aqui algumas coisas, né,
e eu consigo colocar aqui. Consigo, inclusive, editar o tamanho da tabela. Se são 6 linhas por 7 colunas, se eu quiser, por exemplo, 6 colunas, vai diminuir, tudo bem? Tudo bem, ó, ele muda, tá? Tô dando, pronto. Aqui envolve as questões do fio, já vou falar, e do preenchimento, tá bom? Uhum. Aí, digamos que esse daqui é um. Aí, a outra coisa que vocês vão precisar, pelo que eu vi na sua tabela, as informações estão aqui ao lado e você preenche ela para lá, Sim. né? É que aquela ali pode até ser modificada. A que não pode ser modificada é aquela da ficha Que tem umas ficha imagens. que tem, não, que tem a Peppa Pig. Ah, certo. Beleza. Mas olha, sempre analisa a sua tabela com essa cara primeiro estrutural. Quantas Sim. colunas eu tenho? Tá. E o tamanho delas, né? Aí vamos lá. Por exemplo, digamos que aqui do lado, ó, aqui, ó, nessa coluna vão as informações de categoria, né? Então, Sim. por exemplo, digamos que aqui vai ser. Você Quer quer fazer falar? tipo aquela? Pode falar. Primeiro é a amostra, Amostra. aí depois o nome. Nome. Ó que legal, ó. Se eu ponho setinha para baixo no teclado, ele já vai para a célula de baixo. Você vai escrevendo, é mais rápido, inclusive. Vai lá. Aí a manufatura, que é a manualidade envolvida. Manufatura. Setinha para baixo. Aí passo a passo, tipo, que seriam tipo amostras do passo a passo, não Pode ser sei, etapa. etapas? Ótimo. Beleza. Não Aí fica grande, né? as técnicas usadas, aí descritivo das técnicas. Tá. E qualidade experimental. Mas tudo bem, deixa. Não, beleza. Aí assim, ó, aí você vai colocando ali quantas você quer. Mas digamos que seja isso, ó. Vamos fazer essa simulação porque é boa. Tá vendo? Ó, eu preciso de mais uma linha. Eu preciso de mais uma Sim. linha e não tem aqui. Então você vem, ó, você vem aqui, ó, seleciona a coluna inteira ou a tabela inteira e aí você tem aqui, ó, eu preciso de 7 linhas. Bom, quando você faz isso, né? Isso daqui, Estela, você mandou no e-mail, eu vou mostrar agora exatamente uma coisa que você pediu no e-mail. É aquela história de ajustar o texto de acordo com o conteúdo. Nesse caso, eu coloquei uma linha a mais. E você viu que estourou, né? Se eu dou Command Option C no teclado, C de cavalo, ou Ctrl Alt C no PC, ó, ele adapta o box à minha linha, né? E a gente já vai ajustar, que você viu que ele passou aqui da colunagem, né? Qual que é o nome? Você falou? Depois, técnicas, aplicações. Aplicações. Beleza. E depois, tantos outros que você quiser, pode inserir aí, tá? Sim. Tá, então, ó, eu vou selecionar esses caras todos, vou determinar uma tipografia para eles, que eu estou usando aqui a minha tipografia fofa. Ó, vai ser essa, ela vai ser mais pesadinha e ela vai ter um tamanho 10. 12. Pronto. Olha lá. Tá vendo? Uhum. Né? Aí, uma coisa é, digamos que a tabela ela tenha que entrar exatamente dentro da margem aqui. Aí é aquela história que eu ensinei, ó. Coloca a tabela até aqui, seleciona tudo e fala, tabela, distribui as linhas de maneira igual. Cadê ela aqui, ó? Distribuir linhas. Pum. Aí a tabela fica bonitinha. Vai ficando bonitinha. Vou colocar um W para vocês verem. Olha lá. Sim. Certo? Tá vendo que esse texto ele está alinhado na parte de cima? Eu quero que isso aqui tudo fique alinhado pelo centro. Seleciono a linha, ele já me dá a opção, alinhar pelo centro. Tum, já vai ficando mais legal. O primeiro campo aqui, se eu não me engano, era uma foto, não é? É. Então, ó, vamos dizer que eu vou colocar uma foto. Eu vou deixar ele um pouquinho maior aqui para foto, tá? O segundo campo, o que que era? É foto também. Não, tudo. Toda essa parte aqui de amostra é foto. É que aí é foto cima, baixo, lado e Ah, detalhe. aqui vai ser a foto. Ah, tá bom. Tá, então, Aí nome é só um, que aí é um campo só. tá. Me fala um nome qualquer. O que que é? O que que você tem? Sei lá, bandeira. Bandeira. Bandeira 1, é assim que eu tô chamando de um. Tá bom. Ó, e aí, ó, uma coisa, tá vendo que a tipografia vem toda errada porque eu não configurei? Se eu selecionar tudo isso aqui, ó,
E antes de escrever, venho aqui, ó, e coloco Sorro, que é a fonte que eu estou usando. Aí aqui eu já vou usar a fonte regular. E aqui eu vou usar o tamanho 11. E eu quero tudo alinhado aqui. Tá vendo? Eu já faço isso. Beleza. Quando eu escrever o próximo, então aqui, ó, vai ser o bandeira 2. Sim. Legal. Bandeira 3. Então já fica certinho. Uma inteligência que ele não tem aqui, que alguém falou do Excel, é que, por exemplo, se você quer uma sequencialidade, no Excel você clica e arrasta e ele vai duplicando o nome, tá? Isso não tem aqui, tá? Manufatura, isso aqui é o quê? Tipo, Um tear. TEAR. Bom, obrigado. TEAR. Aqui vai ser laser, bordado, por exemplo, né? Aí etapas. Então aqui é concepção. Aqui vai ser protótipo. Eita, isso aqui tá. Aí técnicas. Aí aqui, ó, estampa, né? Sei lá, né? Madeira, sei lá o quê. Aplicações, blevers, estou escrevendo qualquer coisa. E você vai preenchendo. Olha o que eu estou fazendo. E eu estou dando setinha. Desculpa, eu fui fazendo meio rápido, né? Eu vou escrevendo, então, aplicações, vestuário, setinha para o lado. Ó, né? Papelaria, setinha para o lado. E eu vou preenchendo. Essa é a maneira que eu acho mais fácil. Porque eu crio a tabela e ponho mais fácil. Agora, tem coisas que podem ser mais importantes. Por exemplo, aqui ao lado, eu vou fazer uma outra maneira. Mas aqui, por exemplo, pode ter uma observação, digamos. Então, se eu preciso que isso aqui seja um campo maior, é aquilo. Ó, seleciona, vem aqui. Ó, merge. Né? Então, digamos que seja isso. Aí eu posso trabalhar, tipo, essa ideia de mosaico também com esse merge. Super, meu. Isso aqui dá para fazer mais coisas do Porque que só aí eu tabela. consigo fazer aquelas maiores, irregulares e tudo mais. Yo, girl, é isso aí. Aí, ó, digamos que esse cara aqui, ó, vai ser observações, né? Seleciona esse carinha, ó, seleciona esse cara, fala para ele é o centro e ele vai ser tamanho 12 e ele vai ser bold, porque ele tem um peso diferente. Pronto. Ó lá, ó. Por exemplo, criei uma tabela. Certo? Tabela é simples dessa maneira. Parece que não, mas ela é bem basiquinha. E você vai lá. Agora o lance é você pegar uma ficha. E se você não tem a ficha, então conte os elementos que você precisa organizar. Ah, o que eu preciso organizar? Ah, eu preciso fazer categoria em cima, que nem Excel. Preciso fazer categoria em cima. Quantas categorias? Ah, são 8 categorias. Você vai ter 8 colunas. Quantas linhas? Ah, vai ser a de eterno. No meu caso aqui eu tenho... Ah, vamos lá. No meu caso aqui eu tenho 20 contenidos. Eu tenho 20 coisas para organizar, certo? A tabela vai começar numa página e terminar na outra, porque é uma tabela muito grande, digamos, né? Então eu ainda vou pegar aqui o trabalho da Estela, me entenda bem, nada pessoal. Só para me ajudar. Imagina, prof. Vai que ela fica ofendida. Pô, o cara tá fazendo isso no meu trabalho, tá louco? Imagina. Aí, ó, digamos que a gente tem uma tabela. Eu tô fazendo algumas simulações aqui que pode acontecer com vocês, tá? Ó, eu vou clicar aqui e vou falar, ao invés de 7 linhas, eu tenho 14 linhas. Certo? O que vai acontecer? Ó, a tabela tá crescendo para cá, né? Olha lá, né? Um monte de tabela. Aí você fala assim, nossa, olha o que acontece aqui, ó. Como é um texto, saca só. Se eu clico aqui, ó, e abro aqui, ó, um box bonitinho, olha o que acontece. Tadá! A tabela vai de um lado para outro, que nem um texto. E aí, se eu venho aqui, ó, e reduzo esse box, ó, a minha aplicação vai para lá. Se eu venho aqui e reduzo esse box, vai para lá. E ele vai correndo que nem um texto. E isso é muito inteligente. E aí você fala assim, uau! Então, agora sim eu vou usar lá o lance da Estela. Pode cortar a tabela com foto ou não é interessante? Pode. Tipo, que nem aqui, você está falando assim, aqui, aí põe uma foto e a tabela continua ali. Veja, você dificulta a leitura da tabela. Porque a tabela ela é um momento onde você vai literalmente apresentar de maneira gráfica, rápida, informações acerca de alguma coisa, né? Se você interrompe essa tabela com algo,
é só para explicar o conteúdo anterior ou posterior. Ah, tá. Digamos que Mas isso só aqui, ó, pra tipo, uma foto estilo bonitinha, não. melhor não. Porque assim, ó, melhor assim, porque se essa foto ela tá de uma maneira mais decorativa, né, vai atrapalhar, porque eu tô lendo o texto aqui, de repente vem uma foto, e aí, sendo que já tem foto aqui dentro, já vou mostrar como é que põe Tá. foto aqui dentro, e aí é, é, você atrapalha, né? A não ser que, por exemplo, tem uma tabela, aí de repente vem um texto. Ah, os itens anteriores estão falando sobre isso, não sei o que, não sei o que lá. Aí a tabela continua. Aí vai, sabe? Então, Ah, aí tá. nesse caso é melhor você fazer várias tabelas, tá? Tá. Bom, então, ó, Não, tabela, fala. não entendi. Ah, tá. Então, a tabela é simples assim, e aí você consegue fazer ela como se fosse texto. Isso é muito bom, porque ela vai correndo de um box para outro, tá? Uma outra situação é a seguinte, ó. Seleciono a tabela inteira, opa, a tabela inteira, né? Vou dar um Command C aqui, Ctrl C para os íntimos do PC, e vou pegar esse texto da Estela, que está dando sopa, e vou colocar esse texto em 5 colunas, porque está dando sopa. E aí eu vou... ele está assim rosinha porque não tem a fonte, né? Deixa eu pôr uma fonte minha. Deixa eu pôr essa daqui aqui. Aí vai falar, ah, adorei. Não, não adorou não. Aí, ó, eu vou e coloco aqui, ó, paste. Vai vendo. A minha tabela, eita, ela não vai aqui porque, ó, a minha Ela vai pro tabela, texto. ela tá junto com o texto. Sacou? Ela entra, Aham. é um box de texto, né? Então tratem a tabela como um texto. Ó a vantagem. Lelê. Não tem. Ó a vantagem. Eu venho aqui, ó, continuo esse texto na próxima página. Eu fiz 5, tá meio grosseiro, né? Poderia ser menos. Ó, pode continuar na próxima página. Nem texto. E eu vou continuar na próxima página só pra gente... Cadê? Aqui. Aí, fazer um exercício. Aí, ó, tá vendo? A tabela tá junto com o texto. E essa é a melhor maneira de fazer. Não fazer a tabela separada do box de texto, né? Você pode criar ela separada, que nem eu fiz. Mas depois você inclui no texto na hora que ela tem que entrar ali na tua monografia. E por que isso é importante? Digamos que o Gustavo falou assim, Fábio, você vai ter que inserir um texto antes desse. Porque isso aqui, blá, 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 tem que inserir um conteúdo, não sei o que lá, né? Aí, quando eu coloco um texto, a tabela que ela tá fazendo, né? Uhum. Se eu coloco outro texto aqui, ó, eu vou tratando o texto, tá vendo? Eu tô inserindo mais conteúdo. E a tabela tá correndo. Ela vai correndo Uhum. normalmente junto com os outros textos. Isso é a melhor maneira de fazer, tá? Tá. Então, ótimo. Vamos voltar aqui. Volta, 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 volta. Como dizer, como dizer, como dizer, como dizer, como dizer. Tudo. Como dizer, como dizer, como dizer, como dizer, como dizer, como dizer. Para, mexe, não faz isso. Aê. Perfeito. Como dizer ainda, como dizer ainda. Aê, pronto. Voltei à estaca zero. Edições da tabela do ponto de vista estético, né, de organização. Então, conteúdo é isso aí, cara. Ah, um detalhe. Imagem, né? Você consegue, por exemplo, deixa eu ver se era assim, que você seleciona aqui o comando, dá um place, comando D, Ctrl D, e você importa alguma coisa. Deixa eu ver o que eu estava fazendo aqui, que pode ser explicitado. Gente, eu baixei uns vídeos incríveis ontem, eu tô assim, louco para assistir. Feed do... E ontem eu fiz uma locução de um documentário. A gente faz tudo nessa vida, impressionante. Aí, ó, digamos que tem aqui o meu logo do Instagram, ótimo. Ó. Holy fucking Jesus! Você viu isso ou não? Não, né? Vocês não viram. Ó, Muito bom. ó, se você ver aqui, ó, é uma imagem. Ela tá Aí é da... dentro. Sim. Sacou? Vamos fazer de novo? Não Aham. entendeu porra nenhuma? Vamos. Ó, Command D para os íntimos, Ctrl D para os PCzeiros, ok? E aí, puta, cheiro de cigarro, socorro. E aí, o que que eu tenho aqui? Eu estou fazendo um Instagram, imagens de trabalho. Aqui, ó,
Vamos pegar aqui um retângulo, composição retangular. Mas não tem o tratado? Ah, Action Composition, retângulo. Aqui. Vamos pegar essa? Não, essa. Essa aqui é bonita. Não, vamos pegar essa aqui, essa aqui é legal. Essa aqui. Beleza? Beleza? Trabalho dos meus alunos. Aí quando eu dou um Open, ó, a imagem tá aqui, né? Se eu clico aqui dentro. Tadã! Assim, cara, que você vai pôr imagem. Entendeu? Simples assim. E aí, ó, eu clico nela com a setinha branca, porque eu tô mexendo com conteúdo, rotaciono, diminuo o tamanho. Nossa. E eu ponho a imagem bonita. Nossa! Uau! Pra mim, professor. Ó que bonitinho. E aí você vai colocando os detalhes dos seus tecidos. De novo, Command D. Agora que eu tenho um monte de imagem, eu posso escolher vários. Aí vamos pegar esse aqui, ó. Bonito pra caramba, hein? Aí eu venho aqui, ó. É só clicar dentro da célula, né? Pum. E aí, ó, eu clico aqui, rotaciono, Command Option Shift E, reduz para o tamanho da célula. Ó. E assim por diante. Tá? Tá. Agora vamos dar um tapa nessa célula, nessa tabela. Por exemplo, a tabela assim, ok, funciona. Para mim não, mas assim, funciona para os outros mortais. Aí você fala, e como é que eu posso dar um tapa nessa história? A gente pode fazer assim, ó, de maneira simples, bonita, que é um pouco do que você me mostrou. Né? Seleciono a tabela inteira e eu começo a editar o seu preenchimento e o seu trabalho de linhas. Eu vou mostrar alguns caminhos. Eu vou mostrar caminhos, vocês ficam fuçando aí. Se estiver errado, deixa, depois na outra aula a gente corrige, tá tudo certo. Olha só. Porque geralmente eu vejo umas fichas técnicas de moda e são toscas, né? Elas são meio assim, né? Não, é isso que eu não queria, que ficasse tosquíssimo. Tipo, o book todo editado e aí, de repente, Veio uma retângulo. tabelinha merda, né? Veio do Word ali, o cara jogou e esqueceu lá. Bianca, Exatamente. eu gosto da forma como você pensa. Isso é um alinhamento de pensamento, vai vendo. Aí, ó o que você pode fazer. Eu vou mostrar alguns caminhos, depois você pira aí. Ó, É a hora que o book fica ridículo, vai vem umas 20 páginas de trabalho tosco. exatamente. Aí, ó, seleciona tudo, né? Ai, confira o nariz. Seleciona tudo e aqui, ó, você consegue editar, né? Ai, calma, peraí. Isso. Aí, deixa eu abrir meu design aqui que ele tá mesmo. Então, aí, ó, melhorou. Ó, é aqui que eu consigo editar, aqui em cima. Eu vou mostrar aqui, vou mostrar em outro lugar. O que significa? Eu posso diminuir o tamanho da linha e aí, dica, sempre que for fazer um impresso, não interessa para qual situação. Agora estamos falando do book, mas assim, na vida, sempre que for fazer um impresso e você quer colocar uma linha, não interessa para quê? Uma linha, um ponto é o que vem no default do software, fica muito grosso o impresso, fica feioso, mal cuidado. 0,5 é o ideal para fazer uma linha bem delicadinha, dá uma olhada, olha lá, bem fininha, bem style, tá bom? Beleza, então, ó, só que aí, ó, o que acontece? 0,5 ele pegou ó, em tudo que é borda. Se eu clico aqui em cima, ó, e clico aqui no meio, tá vendo que está selecionando todas as linhas? Se eu venho aqui e coloco 0,5 pontos, tadá! Tá vendo que tá mais limpo? Ótimo. Aí você fala, professor, achei legal, eu não quero essa linha em volta. Então eu venho aqui, ó, tiro essa linha, e aqui eu ponho none, ou ponho 0. Pá, o que acontece com a tabela? Tadã! Aí você vem e fala assim, ai, que legal, eu não quero essas linhas verticais, eu quero só linhas horizontais, e o que vai determinar a tabulação, o que vai determinar a coluna é exatamente a tabulação dos dados. É um caminho. É usado em jornal, imagina aquela parte de finanças, né? Bolsa de valores, pega aquilo lá, uma tabelona monstro, porque é conteúdo pra caceta pra organizar, né? Então, de novo, ó, mesma coisa. Ó, mesma coisa. Eu venho aqui, ó, seleciono tudo, e aí eu falo assim, ó, desclica esse cara. Eu tô mostrando um caminho que eu acho que é prático aqui. Ó, esse cara aqui do meio, eu não quero que exista. Então, eu vou pôr 0. Tadã! Uma tabelinha só com horizontalidade. Já tá ficando mais interessante, minimamente, né?
Então, olha, essa é uma maneira de você fazer. Ah, então eu queria colocar cor nessa coluna. Ferramenta de texto, seleciono a coluna, e aí aqui onde está none, né, eu posso pôr preto. É que você tem um papel, aquela cor meio ocre que está usando, por exemplo, aham, né? Aí você meio pode douradinho. usar isso, você pode usar aquela cor, né? Eu vou colocar aqui, ó, 15% de preto, só para dar um cinzinho. Olha lá. Uhum. Tadã! Só para identificar que isso é uma coisa, aquilo ali é outro conteúdo, por exemplo, né? Uhum. Você pode fazer o contrário, né? Nesse caso aqui, ó. São caminhos, né? Você pode fazer o contrário, então, por exemplo, esse título da ficha aqui, ó, ela vai ter uma cor específica. Olha lá, por exemplo, né? Aham. Aí você consegue selecionar. Então, vou fazer o contrário agora. Eu quero que esse cara aqui... Ai, meu Deus. Pronto. Aí, ó. Eu quero que essa linha seja 0 e eu quero que esse cara seja... E aí, ele vai fazer uma coluna assim, por exemplo. Então, você consegue editar ali exatamente, e aí, esse é o mínimo de edição que já traz uma caracterização diferente, né? As linhas horizontais, dependendo da quantidade de texto, são até mais apropriadas do que essa que eu fiz agora, né? Pelo menos você Ah. tem ali uma orientação melhor. Uma outra coisa que você pode fazer para deixar isso mais delicado, Colocar o ornamento no, tipo, na horizontal ou na vertical, colocar o ornamento na ponta da linha tem como? Igual eu tava fazendo com a separação do texto, aí usar aquela mesma que eu tava dividindo. colocar aqui, por exemplo, aqui na ponta da linha. Na pontinha da linha, ornamentinho. Deixa eu ver, de um jeito inteligente, eu faria o seguinte. Quer ver? Ó? Eu vou fazer uma simulação. Primeiro, você acha que vale a pena? Tipo, porque aí segue aquele mesmo padrãozinho da tua Não, linha? super, Tem vale, aquela vale, linha vale. seguindo. Vale a pena sim. Ó, vamos fazer aqui. Então, esse cara, digamos que seja a linha e digamos que tenha essa linha também. Só que o detalhe, a linha vertical, eu quero que ela seja, opa, a linha vertical, clica isso. Aí, ó, a linha vertical, eu quero que ela seja tracejada. Ó. Aham. Uma linha assim, a outra tracejada. Eu quero que essa linha tracejada seja mais clarinha. Pode ser aquele teu ocre lá, que eu não tenho nenhuma cor preparada. Aham. Mas digamos que ela seja mais clarinha. Ó, tá vendo? Sim. Essa linha assim. Ó, ela fica até mais invisível, mas tem a divisão, né? Fica mais sutil. Aí, ó, para fazer, por exemplo, colocar um elemento aqui, eu acho que o ideal seria você... não dá para pôr automático. Ou você põe na mão, mas eu acho que é ruim, porque aí você... Ou você pode criar... deixa eu pensar aqui. O que eu pensei é você criar uma célula e botar o ícone ali dentro, né? Ah, tá. Sabe? Então, deixa eu ver se funciona. Se a gente seleciona aqui, olha, tem uns fits, autofit, que é aquilo lá que eu mostrei, né? E aí eu vou querer uma linha a mais, 7, 8. Não, melhor. Ó. Eu seleciono essa linha. Se eu pressionar o Ctrl, né, ou o botão da direita do mouse aí, ó, aí tem, ó, inserir linha. Uhum. Você quer inserir onde? Acima, abaixo? Aqui abaixo. Tum. Eu quero que essa linha seja dividida. Já tá. O ruim é que eu acho que eu não consigo criar subdivisão aqui, né? Aqui eu teria que ter feito uma coisa antes, que agora vai dar um trampo. Que assim, eu chegar e falar, bom, subdividir, por exemplo, isso aqui em 1, 2, 3, 4, 5, 6... Foi 7, né, que eu fiz? Né? Foi 7. Teria que dividir isso aqui, sei lá, por... dividir isso aqui por 4, assim, para ter 28 coisas. E depois eu estaria misturando isso tudo. Daria um trampo, mas poderia fazer, né? Só para você ter um quadradinho ali no meio para você colocar aquele teu ícone, né? Ai, gente. Depois vai falar, não, nem fudeu. Aí, ó,
Literalmente o que eu pensei, tudo bem. Ó, isso daqui é um caminho. Ah, e aí tudo isso daqui, ó, você também tem um esquema. Deixa eu pegar ele aqui. Aí. Que você tem aqui, ó, table. Tem uma opção que chama. Cadê você? Table options. Aqui, ó, Uhum. né? Table setup. Para os íntimos, estou vendo ali. Ctrl Alt Shift B, né? Quando você chega aqui, ó, ele faz uma coisa, é uma tabelona, que aí dá para vocês ficarem fuçando. Eu vou dar um preview aqui, porque a única coisa que eu acho que é legal aqui é isso aqui, ó, fill. Você consegue preencher a tabela de um jeito automático, alternando linhas. Sabe aquela história de fazer assim, Uhum. isso aqui, ó. Aí pronto. Ó, e aí eu vou usar uma cor aqui, eu vou usar cian, para a gente poder identificar. 20, né? Ok. Para fazer isso aqui, ó. Dá para ver? Ficou muito Uhum. clarinho? Não? Dá pra ver? Sabe, eu quero uma linha preenchida com cor, a outra linha não. Uma com cor, a outra linha não. Uma com cor, outra... e assim por vai, e por diante, né? É claro que isso aqui tudo você tem edição, né? Por exemplo, eu posso fazer isso, depois eu venho aqui e tiro, Uhum. por exemplo. Eu posso fazer esse texto ser alinhado à esquerda, por exemplo. Né? Isso são maneiras de você trabalhar essa tabela, o que já vai dando uma graça, né? Que é o que você estava falando ali, ele já vai dando uma graça. Se eu tenho esse preenchimento de cor, eu não preciso da linha horizontal. Então, né? Porque ele já está fazendo o papel da linha horizontal, que é um belo truque, inclusive. Aí eu venho aqui e falo, beleza. Ó, o que eu selecionar aqui, ele faz. Ó, eu quero que essa linha do meio não exista. Zero. Só a linha horizontal. Vertical, quer dizer. Olha lá, por exemplo. Né? Você pode pôr uma Uhum. cor mais forte aí e tal. Então, tabela, para você editar, esses são os recursos. Essa história do table, aqui ó, table options, table setup, ele é muito legal. Aí você pode selecionar, ó, aqui tem algumas coisas relacionadas à tabela, espaço interno, não sei o quê. Aí você tem aqui só a linha que você pode alternar, só a coluna que você pode mexer. Aqui, ó, preenchimento que você pode fazer. E se tiver rodapé, se você fez um cabeço ali, também dá para editar. Mas essa história de editar o preenchimento é bem legal. É ótimo, na verdade, né? Dá para você fazer aqui um monte de coisa. Ai, caramba, eu ia entrar lá e não editei. Dá para você fazer um monte de coisa e deixar essa tabela mais interessante, né? Quer ver? Cadê? Ah, claro, né? Ele pegou tudo ali. Então, olha lá, vou pôr ciano, vou pôr 50, só para aparecer mais. Aí, ó, ok. Então, você consegue ter uma tabela e esse daqui que eu não quero que tenha nada, nada. Ó, por exemplo, né? Você consegue editar a sua tabela e deixar ela mais interessante de acordo com o teu projeto. E aí, ficha técnica, super dá para fazer isso daí, super. Então, o grande lance é, pega a tua ficha e enxerga quantos campos você tem, né? Então, tem hora que você tem campos mais horizontais para preencher, tem horas que são mais quadrados e tal. Aí, quando você falou daquele trabalho do emocional e do o mood board, né? Mais É, emocional, não sei o quê, tá, também dá para fazer desse jeito. Você pode criar uma tá. grande tabelona e aí você fica colocando as imagens ali. A desvantagem é que vai ficar tudo muito dentro de uma regra de tabela. O mood board ali eu acho que era melhor fazer uma coisa mais solta, assim, O que eu né? queria era meio infográfico, colocar no centro e puxando setas. Aí o que eu pensei, mais ou Ah, menos, aquela aula que você deu, tipo, pra Isa, falando de como sim, separar as coisas. Aí separa, tipo, as setas para ter mais ou menos um padrão e eu faço ilustração no Procreate. isso, puxa, aí é mais profício Mais ainda, ou né? menos o que eu pensei. Não, tá ótimo. Quer ver? Cadê? O que que eu coloquei aqui? E aí eu posso colocar no lugar de imagem tudo ilustradinho, que agora que eu peguei esse gosto. Faz muito bem. Cadê? Eu acabei de salvar uma imagem. Ah, peraí. Sei lá, mas ela tava aqui. Ah, eu não salvei, né? Comecei a falar e não salvei. Aqui, ó. Você tem
site pra ver, tipo, infográfico? Porque eu lembro de uma aula que Oi? você deu de design thinking, que você levou Ah, um livrão. Só que eu acho inviável o livrão essa altura da vida com corona. Mas se tivesse um site legal pra ver na internet. tenho sim. Calma aí, É que. ó. Ó, por exemplo, você pode fazer isso aqui, ó, né? Digamos que você, eu estou usando a colunagem da Estela, tá? Mas ó, digamos que você tenha isso, duas colunas para a direita, duas colunas para a esquerda, e aí a minha imagem vai ficar no centro da página. Digamos que seja isso, tá? E aí você vai meio que identificar cada padrão desse tecido relacionado a uma imagem, né? E aí a minha sugestão é, ó, path, canetinha, vem aqui, clica, 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 né? Ah, tá. Tira o preenchimento, naturalmente, coloca aqui a cor que você quer, por exemplo, coloca o fio que você quiser, 0,5, para ficar bem delicado e bem interessante, né? E aqui você pode colocar ou o texto ou a imagem, né? Ah, Vamos trazer uma outra coisa aqui para você ver. Então, ó, feed de Instagram, não sei o quê. Ó, digamos que aí, você faça isso. Epa, ó, tá vendo aqui? aham. Isso vem aqui. Aí depois, esse verde, você vem, ó, path, clica, clica, né? Conta gotinha, pega a mesma linha ali de cima e põe outra imagem. Põe outra imagem aqui representando, né? Ou texto, ou o que seja. Uma outra coisa que você tem aqui de configuração de linha, que eu acho que é legal, ó, quando você clica na linha, deixa eu tirar vocês aqui. Quando você clica na linha, você tem essa opção de stroke, né, de traçado, acho que chama aí em português. E aí, ó, Aham. você tem a opção aqui, ó, start e end, que você fala assim, ah, não, eu quero que no começo tenha uma bolotinha Ah, bonitinha. foi daí que surgiu a bolotinha do meu. Aí, é verdade. Ó, 200. Você pode editar, ó. Então, o que acontece, ó? Ele vai pegar exatamente o ponto que você quer. Ah, eu quero essa Aham. corda aqui, na verdade. Essa corda. Ah, Aí, Fábio, fudeu. Essa corda. Aí, pronto. Ó, essa corda, ela veio dessa imagem. Ou ela veio dessa referência. Ou ela tem esse sim. conceito. Então, você poderia fazer algumas páginas meio que assim, ó. Agora, Sim, é mais que eu pensei mesmo. é isso, né? Agora, a minha É, sugestão é assim, ó. Por exemplo, valorize a bandeira. tá. Tipo, ao invés dessas imagens ficarem muito grandes, muito espaçoso, muito branco, talvez era legal você fazer um esquema assim, ó. Põe a bandeira, ela é quadrada geralmente, não é? É retangular, é 50 por Mas- 70. ah, tá bom. Então você põe aqui, ó, um padrão que ela vai ter. Eu vou distorcer essa imagem só pra gente. Aí. Eu vou distorcer essa imagem só pra gente ter. Ó. E aí você, porque fica na página grandona, que valoriza, né? E essas suas referências ocupa tipo um espaço de coluna aqui. Hum, Uma coluninha só. Aí você fala, deixa eu apagar. Ó, aí você faz path. Você fala, ó, esse elemento aqui, ele vem até aqui. Ó, o meu tá assim, né? Tira o preenchimento, vou pôr aqui, opa, black não, azul, vou pôr 0,5 para ficar fininho. Depois, se imprimir, achar muito essa linha para ela aparecer mais no teu desenho, pode ser um ponto. Stroke, o começo dela vai ser uma bolotinha, tamanho 200%. Olha lá, uhum, deixa eu tirar aqui. Ó. Isso aqui, Bianca, pode ser que fique bem legal, sim. né? Ó, porque aí eu vou dar um... Esse full screen vocês enxergam? Vocês conseguem Sim. ver? Tá. Ó, legal aqui, ó, porque eu valorizo a bandeira, então ela fica grande na minha página, que é isso que interessa. E na lateral, você coloca ali as suas referências. Aí tem que só ver a quantidade de referências que são. Não sei se são muitas, né? Digamos que sejam 3. Aí você põe uma aqui, outra aqui, outra aqui. São Uhum. 5. Uma, duas, três, quatro, 5. Aí você vai brincando ali. Pô, vai ficar super elegante, bonitinho. Ah, e sempre, né? Opa. Um
Cadê ele? Aqui, ó. E aí um textinho aqui em cima que é retranca para identificar que porra é essa, né? Nunca, né? Pode deixar a página do jeito que eu fiz. Olha lá, pronto. Sabe? Vai estar escrito ali bandeira, bandeira 1, bandeira 2, estudo 1, estudo 2, estudo 3, sei lá. Protótipo 1, 2, 3. Saca? Olha, isso daqui é legal e dá para vocês usar. E aí isso aqui é um exemplo que eu tô pegando a Bianca como exemplo, né? Que a gente iniciou o papo aqui. Mas isso aqui serve para todas vocês, todas, todas. A Isa não tá entre nós, né? Hoje ela não veio ainda. Tá. Então, por exemplo, serve para todas vocês. Na hora de definir materiais da Estela, pô, cria uma tabela daquela ali, ó, determina material, a propriedade do material, traz uma coisa mais específica. Imagino que na área de é, artefatos seja legal. Na Clara, uma aplicação prática disso daqui, por exemplo, é na hora que você está definindo. Tem uma coisa que eu vi nas monografias de imagem de moda, uma coisa que o pessoal faz é aquilo que é... Como é que chama aquilo? Que eles pegam, descreve todas as roupas que eles selecionaram na curadoria. Então, pegar o casaco, aí pega a calça, aí pega o artefato, aí, sabe, separa tudo, como se fosse uma grande tabela, para explicar o que é cada elemento, de onde buscou. Criar uma tabelona dessa. Porra, dá pra fazer uma tabela bonita dessa, com imagem bonitinha. Então, essa história de usar tabela no InDesign é bem fácil, é muito bom, dá para fazer muita edição. Você viu que eu fiz uma brincadeira, enchi de coisa, dá para fazer mais limpo, dá para fazer o que vocês quiserem, e fica melhor. É isso que você falou, Bianca. Às vezes o pessoal, por preguiça, fazia tudo bonito, e daí chegar na ficha técnica era uma coisa meio tosqueta, né? Aquela... Então você pode pôr aqui um campo maior, por exemplo, ó. Deixa eu mostrar uma outra coisa possível aqui. Nessa história da tabela, digamos que ele vai falar que vai dar erro, mas tudo bem. Digamos que, ó, isso aqui, ó, eu vou dar um... cadê? Tem um lance aqui, ó, que é você apagar o que tem dentro. Onde que tá? Delete. Table, não, table não. Clear. Cadê aquele cara que apagar o conteúdo? Aqui. Clear. Literal. Né? Vem aqui, ó. Edit clear. E aí agora eu quero que esses daqui sejam mesclados. Porque, ó, nesse espaço vai entrar, por exemplo, a minha ficha técnica. Vai entrar o desenho de ilustração ali que a Isa faz no vetorzinho, por exemplo. Sabe? Aí aqui pode ter o desenho vetor do artefato. Olha outro caminho que dá para fazer essa tabela. Eu vou fazer agora porque já que estamos aqui, né, meu? Isso é sempre bom. Ó. Merge. Não é isso que eu quero. Ah, tá. Eu quero... Ah, não, é que eu ampliei mesmo isso aqui, né? Ah, então beleza. Aí, ó, digamos que eu tenho isso aqui, ó. Se eu der um del, ele apaga tudo também. Isso é legal. E aí, ó, por exemplo, isso daqui vai ser um merge e tal. Aí, aqui, ó, eu vou colocar... Então, vamos pensar aqui cá com meus botões. O que eu tenho aqui que pode ser útil? Vou usar esse logo aqui para... Ah, vou usar essa coisa que eu estava fazendo ontem, que é uma loucura. Aí, pronto. Isso aqui, ó, entra aqui. Esse aqui entra aqui. Então, imaginem que isso aqui que eu estou colocando, ó, são os desenhos da ficha técnica, os vestidinhos, a saia, a calça, não sei o quê. Aí eu vou e coloco aqui, ó, tudo aqui em cima. Essa parte de baixo, ó, eu vou apagar, vou dar um merge aqui. Essa parte de baixo, eu vou apagar e vou dar um merge aqui. E essa parte aqui já tá, né? Isso aqui vai ser sem cor. Cadê ele? Cor. Eu quero none. Esse daqui. Esse daqui, ó. Vou fazer uma tabela que vai ficar mais bonitinho. Ó. Esse cara aqui, ó. Eu vou pôr um preto 15% para ficar bem clarinho, né? E aqui, ó, eu vou centralizar dizendo
blusa. Esse aqui vai ser, vou centralizar dentro calça. Esse texto tem que ser igual a esse. Né? Aí digamos que esse cara aqui, ele também vai ter a mesma cor desse aqui, ó. Pum. E assim por diante, né? Esse aqui vai ter a setinha. Clica aqui. E ele vai ter a outra parte que vai ser o Blevers, saia. Aí eu venho aqui e coloco. E aqui embaixo, né? Ó, eu posso dividir esse cara aqui, ó. Eu quero... Tem uma coisa no InDesign, no InDesign não, no Excel que é legal. Isso aqui no design não tem uma porcaria. Que assim, ele tem umas opções que fala assim, eu quero selecionar tudo que tá fora, eu quero selecionar tudo que tá dentro das linhas, né? No Excel. Uhum. Isso é super prático. E aqui não tem, deve ficar clicando um por um, puta saco. Né? Aí eu vou falar assim, ó, malandro, eu quero criar esses dois aqui, ó. Eu quero nome, eu quero um fio preto, eu quero um fio preto com um ponto, eu quero ele mais grosso. Por exemplo. Sacou? Uhum. E aqui embaixo, aí sim, todas essas linhas aqui, elas vão ser divididas por um tracejado cinza, pode ser até preto mesmo. Isso 100%, e ele vai ser pontilhadinho. Beleza. Ó. Aí, ó. Tá vendo? Você vai editando a cara da tabela, você pode fazer horrores aqui. Isso para ficha técnica é muito legal. Imagina você tem aqui a figurinha Illustrator, né? Aquele desenho bacaninha seu. No teu caso, Bianca, você vai pôr material específico, né? No Uhum. caso da Estela, também pode pôr materiais específicos. No caso da Clara, aqui poderia ser uma bela tabela para falar sobre essa curadoria das informações lá do que ela pegou nos brechós, sei lá onde ela alugou essas roupas, aquela coisa toda que eles fazem. Então, tabela é um troço super fácil de usar, bem bacana, e dá para usar em todos os trabalhos e fica legal. Né? É uma questão mais de... Acho que vocês poderiam, talvez, tentar fazer uma tabela que vocês usam. Bianca, você que até deu essa demanda, você poderia fazer, na próxima aula eu dou uma Sim, eu vou olhada. fazer, eu preciso. E aí eu dou uma editada. Esse negócio teu aqui, ó, você pode fazer também, me mostra, né? Tá. Eu acho que Eu vou fazendo com as que já tem, aí... Exatamente. Nem que você faça um, só para encontrar um caminho, e aí a gente troca uma ideia, né? Mas você viu, dá para editar um monte de coisa, né? E é bastante simples. Eba! Boa, Bianca. Obrigado pela pergunta / aula. Aí deixa eu só parar de gravar isso aqui, porque aí